Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre relações ecológicas harmônicas. Então, nós temos em relações ecológicas harmônicas ou desarmônicas, né? Harmônicas são quando ambos os seres eles se beneficiam em determinada situação, e desarmônicas são quando um dos seres não se beneficia, não tem uma vantagem em cima dessa relação, certo? Então, outra questão também, além dessa vantagem e desvantagem entre os seres, é essas relações serem intraespecíficas, ou seja, entre espécies, entre seres de mesma espécie, e interespecífica, ou isto é seres diferentes, de espécies diferentes, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho das relações ecológicas harmônicas. Harmônicas, como eu havia dito, são relações que os dois seres se beneficiam. Um exemplo de relações harmônicas são as colônias. As colônias podem ser, como um exemplo, né? Nós temos as colônias, de bactérias e temos também as caravelas. Caravelas são aqueles serezinhos que a gente encontra nos mares e que, na verdade, são um conjunto de seres, né? Então, não é um ser só ali. São todos da mesma espécie, né? Ali, parente da água-viva, mas são todos seres, mesmo seres diferentes, certo? Eles têm diferentes formações, modificações morfológicas ali que vai ter uma função diferente, essas modificações, certo? Então, entre as relações harmônicas que eu havia dito, essa relação da caravela, por exemplo, ou da bactéria, é uma relação harmônica, ou seja, há uma troca em que por exemplo, na caravela, tem seres ali naquela colônia que são responsáveis pela defesa da caravela, tanto que quando a gente vê no mar, a gente já fica com medo que não quer encostar porque queima, né? Tem as quitinas que acabam queimando, né? Aquela sensação de queimação na pele. Então, tem outras formações ali nessa colônia, outras modificações morfológicas que já têm a função de alimentação, própria para alimentação, para defesa, para excreção, enfim, são várias funções ali. Então, essa, no caso, a caravela, que é uma colônia, ela tem a que a gente chama de uma morfologia heteromórfica, porque ela tem diferentes partes, seres com diferentes características morfológicas, né, decorrente ali em função da, da função mesmo, certo? Então, essas trocas, há uma troca, né? Como eu havia dito, se um defende para o outro comer e esse se alimenta, ele acaba influenciando ali na defesa. Então, essas são as colônias, no caso, as caravelas. E são intraespecíficas, a colônia é um conjunto de seres da mesma espécie, certo? Assim como as bactérias, mas no caso das bactérias, tem ali, nós temos as formas das bactérias, não sei se vocês já viram, né? Nós temos as bactérias tipo cocos, tipo bacilos, então a morfologia da bactéria, geralmente, uma bactéria, por exemplo, cocos, tem uma morfologia do tipo de esfera, né? De circunferência, e uma vai se ligando à outra, né? Então, nós temos ali um filamento de cocos, e essa colônia de cocos tem o mesmo tipo morfológico, e que resulta em uma colônia homomórfica, certo? Então, essas trocas são feitas aí entre esses seres e são benéficas para ambos e todos os seres ali naquela colônia. Outro tipo de relação harmônica é a sociedade. A sociedade geralmente de abelhas, né, que a gente vai falar, e sociedades de formigas. Por que sociedade de abelha e formiga?
A gente entende que uma colmeia, por exemplo, de abelha tem a rainha, né? Tem as castas, tem as divisões de castas dependentes de sua função. Então, nós temos lá no topo da cadeia ali, não, cadeia não, da pirâmide, a rainha. Depois nós temos ali, talvez, o zangão, né, equiparada, não equiparado, né, mas embaixo da rainha, as operárias, logo embaixo. Então, é formado de castas. A rainha, ela tem a função de produzir operárias e produzir o zangão. Já o zangão tem a função de suprir é, gametas masculinos para a reprodução sexual da rainha e a produção de outro zangão. Já ou de outra operária, né, que zangão é por partenogênese. E as operárias têm a função braçal mesmo, que seria braçal, é engraçado falar, mas uma função mais de operação ali, de fabricação do mel ali, de fabricação de defesa da colmeia em si, certo? Então, há dependência fisiológica, mas não há união morfológica, porque elas não ficam coladas nas outras igualmente as colônias, certo? Então, há essa diferença, apesar de ser entre essa mesma espécie, a relação ser mútua, né, de benéfica, né, vantajosa para ambos os seres ali, haver essa divisão em castas, né, dependente da sua função, elas têm essa divisão. Um exemplo, como eu havia dito, as abelhas. Então, as formigas, elas têm essa mesma divisão em castas, né? Não necessariamente tem a abelha, a formiga, a rainha, né? A formiga masculina, que vai prover os gametas masculinos, e tem as formigas operárias também, que vai fazer toda ali esqueci o nome do nome, o nome que se dá para aquela formação de formigas ali, na casa das formigas. Eu esqueci, mas vou lembrar para frente. Então, na colônia de abelhas, como eu havia precipitado ali, eu falei que a rainha, ela tem um gameta 2N, né? Ela vai prover um gameta E e o zangão outro N, né? No entanto, a rainha, ela tem uma estrutura interna ali que se chama espermateca, que guarda óvulos fecundados decorrentes da fertilização ali depois do ato com o zangão, certo? Então, a rainha, ela vai, a partir dessa relação sexuada, ela provê ali da vida as outras operárias e rainhas, ou outras rainhas, através dessa relação sexuada. O que vai diferenciar a rainha da operária será justamente o tipo de alimentação que será provido para esses bebezinhos, né, abelhas. Então, se a rainha alimentar o seu filhote ali com uma geleia real, uma geleia mais diferenciada, rica em nutrientes, enfim, será uma rainha, será a próxima rainha que irá substituí-la. Já se for uma operária, será alimentada com a geleia comum, certo? E isso vai diferenciar, vai provocar umas mutações genéticas, né? Nós temos aí um pouquinho da epigenética, que vai modificar a morfologia, né, dessas abelhas. Por partenogênese, geralmente são os zangões. Os zangões, eles nascem, as abelhas do sexo masculino nascem por partenogênese. O que seria isso? Seria a liberação de óvulos com N só, ou seja, com um gameta só feminino. Então, a partir daí, por partenogênese seria que não há a formação de dois N's, dois gametas, um masculino e um feminino, apenas um feminino, certo? E aí se nasce o zangão. Outro tipo de relação ecológica harmônica é o mutualismo e a protocooperação.
Ambos são relações harmônicas, ou seja, que ambos têm vantagens, ambas as espécies têm vantagens, e geralmente são interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes. Um exemplo bastante comum de mutualismo é a do linking. O linking é nada mais, nada menos que a união de uma alga, uma determinada alga, com um fungo. Então, o fungo vai prover para o link a, a matéria, né? A água, né? O fungo provê a água, e a água que não consegue prover a água vai prover a fotossíntese. Uma matéria orgânica vai servir de alimento para o fungo, e essa relação em ambos, um vai prover água e outro vai prover alimento, e essa relação faz com que eles se beneficiem juntamente. É uma relação obrigatória, é o que diferencia o mutualismo da protocooperação, tá? É uma relação obrigatória, pois o linking ele não há sem essa união dos dois, de ambos. A alga, ela não vai sobreviver sem essa alga macroscópica, ela não vai sobreviver sem o fungo, assim como o fungo não vai sobreviver sem essa alga, ok? Outro tipo de protocooperação é a do passarinho palito do jacaré. O passarinho palito, geralmente, tem uma função, né? Ele se alimenta de restos provenientes ali da boca do jacaré, né? Restos que o jacaré se alimentou e ficou ali. E às vezes o jacaré fica com a boca aberta para o pássaro palito se alimentar, mas na verdade para o jacaré ele vai estar limpando, né? Fazendo um tipo de higienização, uma limpeza, fazendo com que ele se livre, né? Podendo uma possibilidade de se livrar de determinadas doenças, enfim, desses restos de alimento. Então, é uma relação de protocooperação, porque não é obrigatória, já que considerando que o passarinho ele não vai morrer, né, se ele não se alimentar daqueles restos ali provenientes da boca do jacaré, assim como o jacaré não vai morrer provavelmente se ele não estiver, ele vai sobreviver se ele não tiver essa relação ecológica, certo? Então, mutualismo nós temos como uma relação é, é, com ambas vantagens para ambas as espécies, no entanto, ela é obrigatória, diferentemente da protocooperação, que não é obrigatória. Outro tipo de relação ecológica é o inquilinismo e o epifitismo. Ambos são relações bastante parecidas, mas uma equivale mais, é mais adequado a se utilizar para espécie animal e a outra vegetal. O inclinismo é mais usado para espécie animal. É uma relação ecológica que ambos têm vantagens, sim. No entanto, aqui o que vai acontecer? Como o nome já diz, inclinismo. Uma espécie vai servir de casa para a outra, para proteção da outra, certo? Um exemplo clássico, né, de inclinismo é do peixe palhaço e anêmonas, né? Os tentáculos das anêmonas servem de proteção ali de casa para esses peixes palhaços se protegerem. E então, nesse caso aí, essa relação não vai ser necessariamente vantajosa para ambos, já que para a anêmona tanto faz. Então, mas para o peixe palhaço é uma grande vantagem. Já o epifitismo vai ter vantagens para ambas as espécies vegetais. Geralmente é utilizada mais para vegetal, geralmente aquelas espécies que não se parasitismo, porque o parasitismo já é uma relação desarmônica, mas ela se instala em outra espécie, não causando dano, não sugando nutrientes dessa espécie, mas ali em busca de sol, né, para realizar fotossíntese. Então, um exemplo ali clássico nessa imagem da bromélia em cima de uma árvore, não necessariamente ela está ali sugando nutrientes
dessa árvore, dessa outra grande árvore da qual ela está em cima, mas ela está em busca de luz, já que em áreas de grande floresta, né, há um sombreamento muito grande ali decorrente dos grandes galhos e folhas. Então, como há esse sombreamento, a luz não chega nesses pequenos arbustos, né, nessas árvores de pequeno e médio porte, e essas árvores têm que desenvolver um tipo de adaptação para sobreviver, certo? Outro tipo de relação ecológica é o comencialismo e a floresia. O comencialismo nada mais é que, o nome já diz come, ele vai comer os restos de outra espécie. Muito parecido com protocooperação, mas nesse caso aqui, ele vai comer mesmo os restos de outras espécies e é uma relação intraespecífica, podendo ser uma relação intraespecífica, né? Isso pode confundir um pouco com protocooperação. No entanto, não é uma relação aqui de protocooperação em que a diferença, né, que no comercialismo uma das espécies elas não saem beneficiadas, diferentemente do protocooperação, que ambas são beneficiadas. E aqui, como a gente pode ver ali um contractilídeo, né, um tubarão que comeu restos e que esses restos que estão ali perto dele servem de alimento para outros peixes, né? Os tactilites, né? Outros peixes ósseos, ok? Que servem de alimento para eles. Outro tipo de relação é a foresia. A foresia está relacionada ao transporte. O transporte, por exemplo, de plantas que precisam transportar pólens, né, para outros locais ou frutos para outros, está muito relacionado com a dispersão de frutos, né, para outros locais para expandir aí sua espécie. É, é isso. Então, essa foi a aula de hoje sobre relações ecológicas harmônicas. Muito obrigado e até a próxima.